Não é de hoje que Deus nunca gostou de sacrifício, de culto, de assembleias, de congregação. Não é de hoje, não. É de há muitas gerações atrás. Muitos e muitos séculos atrás. Deus nunca gostou dessas patifarias, dessas reuniões aí, desses hipócritas, não. Essas invencionices, essas reuniões, olha, vamos nos reunir como não sei o quê, vamos reunir para comer cuscuz com ovo mal passado, vamos nos reunir para beber o suco de uva que veio lá do vinhedo de Jerusalém. Isso é coisa de homem. Isso são cerimônias carnais. Isso não fortalece ninguém contra os desejos da carne. Apenas superficialmente. Apenas superficialmente. Leia comigo o que está aqui escrito em Isaías, capítulo 1, do versículo 10 ao 17. O subtítulo da Nova Almeida Atualizada: O culto hipócrita é condenado. O culto hipócrita. A hipocrisia. Príncipe de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Isso era para os judeus, tá? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova, as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Aqui eu acrescento para os nossos dias hoje, ó. Aqui nós temos a profanação, a blasfêmia, a insubordinação, o menosprezo, que mais? Centenas de desrespeito para com Deus. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Veja, isso daqui foi dito pelo Espírito de Deus através da boca do profeta Isaías. A quem? Aos judeus, aos israelitas, aos perdidos da casa de Israel, ao povo que ele escolheu. Vamos trazer para os nossos dias. O que acontece hoje? Vamos respeitar 2000 anos. Vamos respeitar quase 20 séculos. Porque no ano 70 DC houve o grande juízo final. Grande o fim dos tempos. Houve o dia do Senhor. Se cumpriu no ano 70 o Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Se cumpriu há quase 2000 anos, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Aconteceu há quase 2000 anos, Apocalipse 18 e 19. E principalmente há quase 2000 anos aconteceu o grande juízo, o grande finale, que foi Deus estabelecendo espiritualmente o tabernáculo dele nos homens, ou seja, no espírito dos homens. Então, o que adianta essas porcarias dessas reuniões mentirosas, hipócritas, para comer pão, beber suco, para uma irmã olhar a roupa que a outra irmã está usando, o irmãozinho olhar o terno do que o outro está usando, ver se o cabelinho está na régua, ver se o sapatinho está engraxado, ver se o nome no livro dos dizimistas está sendo completado ali, vendo se todos ali, se os ofertantes estão levantando para colocar envelope dentro do picuá. Eu falo picuá, em Bornal, picuazinho. Você lembra lá do picuá?
Hã? Lembra do imornalzinho? Quando você era menininho, que você saía lá no meio do mato com o estilinguinho para caçar uma sabiazinha? Hã? Colocavam dentro do imbornal. Então, eles ficam lá fica um do lado esquerdo e lado direito na frente do altar, que é um local de sacrifício. Eles ficam ficam olhando, ficam fiscalizando. Cadê? Vamos ver ali se o irmãozinho cuscuz com mel tá levantando, para colocar ali a ofertinha dele. Vamos ver se a irmãzinha Saia Rodada levantou para ir lá assinar o livro dos dizimistas. São reuniões fraudulentas, são reuniões de mercenários, são reuniões de escravos, de profanadores, de blasfemadores. São reuniões dos que têm pisado há gerações, há séculos, há milênio, o sangue que verteu da cruz. São nessas reuniões que está a grande blasfêmia, o grande desrespeito ao Espírito da graça, que falou pela boca de Paulo, o evangelho, as boas novas, as boas notícias do reino que seria estabelecido no ano 70 para os gentios. E os gentios nesses lugares se sentem como se fossem judeus, escravos das leis mosaicas. Então, se naqueles dias que não tinha acontecido o sacrifício da cruz, que Paulo não tinha sido decapitado por pregar a sã doutrina aos gentios, mulheres dentro de Jerusalém no ano 70, de 69 ao ano 70, quando elas estiveram presas durante 13 meses dentro de Jerusalém, e ali pariam, davam cria e comiam seus recém-nascidos, para se cumprir Deuteronômio 28, 53 em diante. Porque Jesus disse em Lucas 24, mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos, porque dias cruéis, terríveis virão sobre vocês. Você consegue entender? Que toda essa profanação, todo esse menosprezo está hoje. Então, se naqueles dias, antes de acontecer o sacrifício, a pregação de Paulo, o juízo do ano 70, Deus já não se agradava de congregação, de reunião deles, de oferta e sacrifício deles, imagine hoje em dia, depois de quase 2000 anos do juízo. Imagine isso. O que é que você acha? Tem lógica? Tem coerência isso? Você que ainda frequenta uma religião, você que ainda pega um envelope, não, isso aqui é meu voto, porque esse voto aqui é que eu tô comendo uma porção de cuscuz, mas eu quero nesse voto comer 100 porções. Porque nesse voto eu tenho uma bicicletinha velha aqui, eu tô querendo pegar uma Mercedes. O cara de coisa, que dá vontade de falar aqui, mas não vou falar. A bicicletinha você não tem IPVA pra você pagar, não. A Mercedes você vai pagar 1 milhão de IPVA. Você ganha para isso? Não. Então fique contente se você ganhar uma mobilete. Porque a religião ilude as pessoas. Nessas assembleias solenes, nessas reuniões, eles ficam fantasiando. Você que mora no seu barraquinho, você que paga aluguel. Lembra do cão guloso? Em plena pandemia, ele falando que para as pessoas darem o valor do aluguel, porque as pessoas teriam 50 mil vezes a mais isso, que era uma promessa de Deus. Que as pessoas pegando o dinheiro do aluguel, iria dar lá na casa de fraude dele, sabe, uma mala cheia, e Deus, por promessa, iria dar uma casa própria para essa pessoa. Quantos milhares de pessoas, nessas reuniões fraudulentas, nessas reuniões solenes, que Deus nunca se agradou disso, pegaram seu dinheirinho lá do aluguel, em plena pandemia, e ficaram lá enrolada, deve estar enrolada até hoje. E cadê a casa? Se uma pessoa daquela tivesse conquistado o milagre de uma casa própria, o Silas Malacheia, esses morcegão, chapelão, esses cães ladrões, eles faziam propaganda disso 24 horas por dia. Olha o grande milagre, a pessoa foi isso, mas tem prova? Tem, olha aqui, eu morava aqui, pagava aluguel, aqui, ó, eu peguei e fiz, olha a casa que eu moro hoje. Não teve nada disso. Então essas reuniões são papagaiadas, são narrativas, são cerimoniais que agradam somente os cães gulosos. Eles precisam fazer essas reuniões, eles precisam fazer esses cerimoniais inúteis para o Criador. Por quê?
para angariar fundos para os seus cofres, para pagar aluguel, para pagar a prestação do carro novo do líder, para pagar o cartão de crédito do líder, da esposa do líder, que só anda nos trinques. Então Deus nunca se agradou disso. E eu vou ser sincero para você, eu não troco o livro de Isaías por Mateus, Marcos, Lucas e João elevado à 10ª potência. Não, por que não? Porque sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João, os romanos colocaram as garras deles ali. São os livros mais mexidos, que tem mais inconsistências, mais diferenças comparado com o Códice Sinaítico, com o Códice Vaticanos. São eles, porque eles foram mexidos pelos romanos. Para mim, na minha opinião, cada um. Todos os livros são confiáveis. Até Mateus, Marcos, Lucas e João, claro, lendo ali. 1 Coríntios, lendo com um pouco mais de conhecimento, ali com um pouco de cuidado. Todos os livros são confiáveis. Mas o livro, para mim, mais confiável dos 66 livros é o livro de Isaías. Para mim, é o livro mais confiável. Agora, se tratando de profecias, é claro, Jeremias, Ezequiel. Mas o mais confiável é Isaías. Então ele disse aqui, ó. Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim uma abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação dessa assembleia, não posso suportar iniquidade associada. Se eu não me engano aqui, ó, Colossenses, Paulo falou alguma coisa parecida. Não está aqui não. Deixa eu ver, lua nova. Paulo falou alguma coisa que era só sombra, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Paulo disse aqui ó, em Colossenses, ó, quer ver? Olha aqui, mas vou pegar só aqui daqui para frente, ó. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, poderes e autoridades, governos, reis, príncipes, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Então você vê, Paulo que falou, nos dias dele, que esses negócios essas reuniões, essas celebrações de lua nova, de sábado, do Shabat, isso aí era coisa tudo sombra. A realidade era Cristo. Você imagine nós que nascemos depois do juízo do ano 70, nós estamos no Evangelho Eterno. Você vê que grande diferença da nossa época, da época dos que nasceram do ano 70 para cá, para os que nasceram nos dias de Paulo e nos dias de Jesus de Nazaré. Você vê que diferença. E cadê o Evangelho Eterno? Quem fala do Evangelho Eterno que é Deus em nós? Quem fala do Evangelho Eterno que é a consumação do desejo do Criador, que é Ele em seu tabernáculo espiritual e seu tabernáculo espiritual em nosso espírito. Apocalipse 21, 2 e 3. Quem que fala disso? Nessas reuniões solenes, nessas congregações, nessas assembleias, quem fala de Evangelho Eterno? Ninguém fala. Por quê? Porque se falarem do Evangelho Eterno, que é Deus em nós, opa! Então Jesus não vai voltar mais? Não. Ué, então eu não preciso buscar Deus em tempo, porque o templo de Deus espiritual está em mim? Aí não vai. Aí essas casas de fraudes terão que baixar suas portas. E os líderes terão que bater cartão. Aqueles que têm um cursinho superior arrumam um serviço melhor. O que não tem vai ser orelha seca. Assim que é. Tá bom? Não é de hoje que Deus nunca gostou de cultos de religiosos. Não é de hoje. Tá bom? Mas e Paulo que se reunia como igreja? Claro que Paulo se reunia como igreja, porque ali estava sendo disseminado, estava sendo espalhado o evangelho, as boas notícias do reino que estava para ser estabelecido. Jesus se reunia nas sinagogas para pregar aos judeus que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, ali ele estava manifestado como Filho de Deus. Mas, chegou no ano 70, Deus disse, depois daqueles dias, ninguém mais precisará falar de mim, ninguém mais, porque eu estarei na mente, no coração, no espírito de todos que nascerem depois do ano 70 descer. Tá bom? Então, vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente.
Assim, reunidos como nós, filhos de Deus. Aqui nós estamos tem esse ponto aqui, desse ponto ele vai para a África, daqui vai para a Itália, vai para Portugal, vai para a Argentina, vai para o Ceará, vai para São Paulo, vai para Xique-Xique, vai para Morada Nova, vai para Quixadá, Quixaramobim, é? Aqui vai lá para Curitiba, vai lá para Campo Grande e assim vai. Todos com a mente do entendimento de filhos de Deus. Isso é a nossa reunião. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.